Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação semanal. Que a graça de Deus esteja sobre você. Antes de começarmos a nossa meditação, peço que curta, comente e compartilhe para nos ajudar. E se você quiser receber todas as meditações toda semana, se inscreva no canal Roberto Enzo Basílio e ative o sininho das notificações. Ficaremos muito felizes com a sua presença. Quarta-feira, 22 de julho de 2026. Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Mais um culto de quarta-feira para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, agradecemos por mais um culto, Senhor, que podemos oferecer a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Te pedimos que receba este culto e que tudo que façamos aqui seja para louvar e engrandecer o Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ó que cego eu andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu e salvou-me esse pobre pecador. Foi na cruz onde eu vi meu Jesus o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Eu ouvia falar desse amor singular, que do céu trouxe o verbo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde vi meu Jesus o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Houve um dia que vi meu pecado e senti sobre mim duro gláucio da lei. E então pude crer em Jesus, me esconder e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde vi meu Jesus o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Que feliz foi então este meu coração, conhecendo a grandeza do amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz onde vi meu Jesus o castigo por mim suportar. Pela fé logo ali os meus olhos abri, desde agora na luz desejo andar. Leitura bíblica que se encontra em Mateus 16, que diz assim: Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oração de iluminação. Senhor, te pedimos neste momento que tu possa estar transmitindo, Senhor, a tua palavra através do teu servo, que nós possamos entender e praticá-la, Senhor, conforme a tua vontade.
Senhor, unge, Senhor, teu filho, que ele possa, Senhor, sempre falar em teu nome, falar de ti e nos esclarecer, Senhor, a palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor. Em muitos momentos da vida, somos levados a responder perguntas importantes sobre quem somos, quais valores orientam nossas decisões e qual caminho desejamos seguir. Entretanto, antes de respondermos sobre nós mesmos, o Evangelho nos apresenta uma pergunta ainda mais profunda. Quem é Jesus para nós? No texto de Mateus 16, de 13 a 20, Jesus conduz os discípulos a essa reflexão ao perguntar o que as pessoas pensavam sobre sua identidade. E logo depois dirige a pergunta diretamente a eles. É então que Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração ultrapassa a opinião ou uma definição teológica. Ela revela uma convicção gerada pela ação de Deus e torna-se o fundamento de uma vida transformada. O tema dessa meditação nos lembra que reconhecer quem Jesus é na própria vida significa assumir uma fé consciente, capaz de orientar nossa identidade, nosso compromisso diário e nossa participação na comunidade cristã. O discipulado começa justamente quando deixamos de olhar apenas para as nossas próprias expectativas e aprendemos a enxergar Cristo como Senhor de toda a nossa existência. Pedro respondeu corretamente, porque sua fé foi amadurecida na caminhada com Jesus e iluminada pela revelação do Pai. Isso nos ensina que conhecer Cristo é muito mais do que acumular informações sobre Ele. Trata-se de um encontro que ilumina nossa compreensão e muda a maneira como enxergamos toda a realidade. Em João 6,69, Pedro reafirma essa certeza ao declarar: Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. A verdadeira fé começa quando deixamos que Deus revele Cristo ao nosso coração e reconhecemos que nenhuma outra esperança pode ocupar seu lugar. Quando essa verdade alcança nossa vida, também nossa identidade é renovada. Em vez de sermos definidos apenas por sucessos, fracassos, profissões ou mesmo nosso passado, passamos a compreender quem somos a partir da relação com Cristo. 2 Coríntios 5,17 afirma que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa transformação acontece de maneira progressiva. O discípulo continua enfrentando desafios, aprendendo e amadurecendo, mas agora caminha sabendo que pertence ao Senhor. Reconhecer Jesus como Cristo significa permitir que Ele molde pensamentos, escolhas e prioridades diariamente. A resposta de Pedro também nos ensina que a fé verdadeira se manifesta. Aquilo que o coração crê torna-se uma confissão que alcança palavras, atitudes e decisões. Em Romanos 10:9, Paulo mostra que crer e confessar caminham juntos. Não se trata apenas de repetir uma fórmula religiosa, mas de reconhecer Jesus como Senhor de toda a vida. Essa confissão influencia nossos relacionamentos, nossa maneira de trabalhar,
de servir e de enfrentar as dificuldades. Ela produz coerência entre aquilo que afirmamos e aquilo que vivemos. Entretanto, seguir Cristo envolve muito mais do que um momento de declaração pública. Em Lucas 9:23, Jesus afirma que quem deseja acompanhá-lo precisa tomar diariamente a sua cruz. O discipulado é um caminho contínuo de aprendizado, renúncia e obediência. Nem sempre será o caminho mais fácil, mas será sempre o caminho da esperança. Cada pequena decisão, tomada em fidelidade, fortalece nossa comunhão com Cristo e nos torna mais semelhantes a Ele. Assim, a confissão feita por Pedro continua ecoando na vida de cada discípulo que escolhe seguir o Senhor todos os dias. A resposta de Pedro não foi importante apenas para sua caminhada pessoal. Logo em seguida, Jesus declara que edificaria a sua igreja. Isso mostra que toda confissão genuína de fé produz também um compromisso com o povo de Deus. Ninguém segue Cristo isoladamente. O Senhor reúne pessoas diferentes, alcançadas pela mesma graça, para que cresçam juntas em amor, serviço e perseverança. Efésios 2:22 afirma que os cristãos estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A comunidade cristã torna-se assim um lugar na qual a fé é fortalecida, o encorajamento é compartilhado e o testemunho de Cristo é visível ao mundo. Participar da vida da igreja vai muito além de frequentar reuniões. É envolver-se com alegria na missão que Cristo confiou ao seu povo, oferecendo dons, tempo e cuidado aos irmãos. 1 Coríntios 12:13 ensina que, assim como o corpo é um e possui muitos membros, também todos os que pertencem a Cristo foram unidos em um só corpo pelo mesmo Espírito. Quando reconhecemos verdadeiramente quem Jesus é, compreendemos que também pertencemos ao corpo de Cristo. Nossa presença, nosso serviço e nosso compromisso tornam-se instrumentos pelos quais Deus fortalece sua igreja e manifesta seu amor. Assim, a confissão de Pedro continua sendo renovada cada vez que uma comunidade vive unida em torno do Senhor ressuscitado. A pergunta feita por Jesus aos discípulos continua atravessando os séculos e alcançando cada coração. Mas vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro permanece como o centro da fé cristã, porque reconhece em Jesus o Cristo prometido e o Filho do Deus vivo. Essa certeza é muito mais do que uma afirmação doutrinária, constitui o fundamento de uma vida inteiramente orientada por Ele. Ao longo dessa meditação, vimos que reconhecer Cristo transforma a nossa identidade, conduz ao verdadeiro discipulado e nos integra de maneira responsável na comunidade cristã. O discipulado é um caminho de crescimento contínuo, no qual aprendemos a confiar mais no Senhor, a obedecer a sua palavra e a servir aos irmãos com humildade e esperança. Cada passo de fidelidade confirma na prática a confissão que fazemos com os lábios. Procure refletir sobre uma decisão, postura ou ação que revele quem Jesus é em sua vida. Talvez seja reconciliar-se com alguém, dedicar mais tempo à oração e à leitura das Escrituras, servir com maior disposição na igreja ou testemunhar do Evangelho a uma pessoa próxima. Pequenos gestos de obediência
demonstram que nossa confissão de fé vão além das palavras e alcançam toda a existência. Que o Senhor fortaleça a sua fé, confirme seu compromisso com Cristo e faça de sua vida um testemunho vivo de sua graça, caminhando sempre na esperança do Evangelho. Deus o abençoe ricamente, hoje e sempre. Amém. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz, o meu passo incerto tu dirigirás. Ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo que se passa nos conduz aos céus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a Igreja compreenda assim, e apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus, companheiro, amigo, ao meu lado vem, viva, ó Deus, comigo, infinito bem. Convidamos toda a Igreja a unir o coração em intercessão, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor de nossa vida e pedindo a Ele que fortaleça a nossa fé, firme nosso compromisso como discípulos e renove nossa alegria em servir a sua Igreja. Agradeçamos pelos aniversariantes dessa semana, colocando diante de Deus suas vidas com gratidão. Se você possui pedidos de oração, compartilhe-os pelos canais de comunicação da Igreja ou apresente-os em silêncio diante do Senhor, certo de que Ele conhece cada necessidade.
Que nossa comunhão seja fortalecida em Cristo e que nossa confissão de fé se traduza em amor, serviço e perseverança. Que o Senhor nos conserve firmes em seu caminho e nos conceda a sua paz. Oremos. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nossa vida, de nossa família, de nossa igreja, de nossa comunidade, desse mundo como um todo. Te pedimos, Senhor, estende as tuas mãos sobre tantos que estão necessitados nesse momento. Ó Deus, te lembramos das tragédias que têm acontecido no mundo, dos desabrigados pelos terremotos, dos que perderam suas casas no tufão. Que cada um, ó Deus, encontre em Ti a segurança para continuar em frente e reconstruir as suas vidas. Ó Pai, te apresentamos aqueles que estão em zonas de guerra, que estão precisando, Senhor, de refúgio, que a Tua mão pródiga e boa esteja sobre eles e que eles encontrem, Senhor, a saída para os conflitos que andam vivendo. Também te apresentamos, Senhor, aqueles que estão necessitados de uma orientação de Tua parte, de renovar, Senhor, sua fé, de resgatar suas relações familiares, de trabalho com a igreja. Cada uma delas, ó Deus, seja orientada pelo Teu Espírito Santo. Abençoe também aqueles, Senhor, que estão doentes, que estão enlutados, que estão tristes, deprimidos, que precisam, Senhor, do Teu socorro material, moral, espiritual. Dá a eles, Senhor, a Tua orientação e faz com que cada um de nós seja Teu instrumento para que essas necessidades sejam atendidas. Ó Pai, faze-nos dispenseiros fiéis, Senhor, da Tua graça e que coloquemos, ó Deus, nossa vida a Teu serviço, não apenas de lábios, mas em verdade. Obrigado, Senhor, pelos aniversariantes. Obrigado por suas vidas. Orienta-os, Senhor. Ajuda-os a crescer em fé, a andar no Teu caminho. Que o Senhor esteja guardando a cada um de nós. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido você a conhecer mais do nosso trabalho de evangelismo e os projetos sociais e também a nos ajudar através do Pix da nossa igreja, que é o CNPJ, anota aí, 44 707 271 1000 contra 57. E se você se perguntar aonde eu encontro essa igreja, nós estamos localizados na Rua José Pires, número 71, no centro de Atibaia. Esperamos por você!